Amém, irmãos. Graças e paz. A gente deve aí, na misericórdia do Senhor, hoje e domingo, estarmos fechando, encerrando essa sequência, alguns assuntos sobre a igreja, que vinha em consonância com os assuntos que os irmãos estão trabalhando pela manhã. Nós vimos nesses últimos dias, a gente tem focado mais no assunto sobre o final da caminhada. E é importante, para a gente que fala de últimos dias, o Senhor está às portas, nós entendermos que nós precisamos terminar essa carreira da melhor forma possível. A maioria aqui a gente conversa às vezes, e eu tenho certeza que teve um começo maravilhoso. A maioria de nós teve um começo com o Senhor muito bonito, de ver a luz, ver a graça. E essas palavras, pelo menos desses últimos 4 domingos, é para que a gente entenda que tudo que nós temos aprendido sobre salvação eterna, segurança, tudo isso precisa servir para nos fazer chegar no final da caminhada da melhor forma possível. Porque é o que nos espera. Nenhum de nós aqui aceitou o Senhor por nenhum prêmio terreno. A maioria de nós não desfruta de teologia da prosperidade ou situações do gênero. Então a maioria de nós recebeu o Evangelho, como bem disse o irmão Walter, estando em uma placa ou não estando, mas recebemos um Evangelho que nos leva a aguardar o céu, a vida eterna. E eu estava meditando essa semana, e eu lembrei que antes de falar sobre o tópico de hoje, os irmãos lembram que nós, olhando para o Bema, que é o local de chegada, de análise, de conferência, a gente diz que os irmãos normalmente colocam 3 critérios que vai ser analisado no Bema. Nós falamos do primeiro critério, que foi conhecimento. À medida do nosso conhecimento, à medida da epignose, do conhecimento do alto, o Senhor vai tratar conosco mediante esse conhecimento. Alguns conhecem menos, outros conhecem mais. E a busca do conhecimento, como hoje pela manhã, o Sérgio, em uma das suas falas, estava falando pelo Espírito sobre que há coisas que o Senhor quer que conheçamos mesmo, busquemos, leiamos. As irmãs se reúnem, os irmãos se reúnem. Existe a Escola da Palavra lá às terças-feiras, temos aqui reunião e tal, os GFs. Tudo isso é buscando o conhecimento do Senhor, querendo conhecer mais sobre o Senhor. E o que nós vimos lá no primeiro momento é que esse conhecimento, esse primeiro critério que o Senhor vai analisar nosso, o maior análise é saber se isso foi verificado pela vida. Nós sabemos, e aqui eu quero falar entre nós, muitas vezes entre nós há muito conhecimento. Eu lembro que a coisa que mais me chamou a atenção quando eu vim reunir com os irmãos foi o conhecimento muito alto, e eu ficava impressionado com aquilo. Mas logo eu vi irmãos de conhecimento muito alto e uma vida muito baixa, muito pequena. E óbvio, a gente começa a perceber e aprende desde cedo que não é somente o conhecimento, a leitura, o examinar dos livros, a quantidade de material que você leu, mas sim o quanto nós vamos permitir que esses conhecimentos, que os irmãos que falam, que escreveram, que nós ouvimos, de fato redunde em vida, transformação de vida. Aí nós avançamos um pouco e falamos sobre o tópico passado, que foi motivação.
Óbvio que nós fomos chamados para servir, mas a gente leu 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, que aquilo que nós fazemos para o Senhor vai saber a origem. O que é que motivou a minha obra, a minha fala, o meu cântico? Isso tudo vai ser analisado pelo Senhor. E não é para a gente temer, cantar, fazer algo para o Senhor. Não, é para a gente buscar estar tão próximo do Senhor, para que de fato saibamos qual é a sua vontade. E pensando nessas coisas que eu acabei de falar, eu lembrei que tem um texto, que foi o primeiro texto que eu li com os irmãos aqui em Fortaleza, na casa do Davi. Primeira vez que a gente se reuniu e abriu um texto, foi Colossenses. Estava lembrando, Colossenses. Esse texto é um texto que eu gosto muito, e como tem muito a ver com o que a gente vem falando, eu queria ler com os irmãos. Eu não vou ministrar em cima do mesmo, senão nós vamos nos perder aqui em outras situações, mas alguns textos a gente vai ressaltar. É a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do 9 ao 13. Mas a gente vai primeiro dizer para os irmãos que até o versículo 8, Paulo faz uma linda saudação a esses irmãos. Esses irmãos tinham acabado de conhecer ao Senhor. Paulo, do primeiro versículo até o 8, ele diz coisas como: que bom que a fé que a nós foi revelada também a vocês. Que bom que a luz que nós tivemos, soubemos que vocês agora também têm. Muito feliz em saber que o Senhor, que se revelou para mim, se revelou para vocês aqui, e nós estamos orando. Por quê? Porque Paulo sabe o que nós vamos descobrindo no decurso, que essa luz do primeiro dia, esse Senhor que aparece para nós, ele precisa ser cada vez mais cultuado, adorado, buscado, para que haja uma constância e firmeza. Fazia tempo que eu não ouvia, hoje eu estava ouvindo a rádio. Inclusive eu quero pedir oração pelo irmão, o nome dele é pastor Antônio José. Pastor Antônio José é o pastor digamos assim, da maior Assembleia de Deus aqui do estado do Ceará, né, do Tempo Central. Eu conheci esse homem ainda no Iguatu. Ele era um pastor de congregação pequena e Deus o trouxe aí. Eu não estava em Fortaleza, mas quando soube que ele assumiu, porque é um homem dedicado às Escrituras, é um senhor daquela época de muita oração. E ele inaugurou ontem um momento que é único na Assembleia de Deus de Fortaleza, que é um devocional geral de todos os irmãos. Todos os irmãos vão estar lendo a Bíblia uma vez por semana, naquele horário, ali arrumadinho, ele distribuiu lá. E ele orando, dizendo assim: vamos ver se pelo menos nesse carnaval não vai sair tanta gente para ir para o mundo, vai ficar no devocional. Eu nunca mais tinha ouvido essa expressão, que pessoas vão para o mundo no carnaval, não se seguram com o Senhor. Essa caminhada que Paulo está falando aqui, é porque nós vamos precisar dessa constância. E no versículo 9, Paulo diz o seguinte: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna no Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. 11. Fortalecidos em todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém?
Esses pequenos versículos, irmãos, depois com calma, dá uma lida em casa, tem muito a ver com a nossa caminhada e com o que nós estamos falando esses dias. A oração de Paulo é um pouco daquilo que nós, pelo Espírito, queremos que essa palavra produza em você. Que nós possamos querer chegar lá, diante do Senhor, mas no pleno conhecimento da graça. Entendendo qual é a nossa dificuldade, o que nós temos que fazer aqui, o que o Senhor nos deu a fazer. Diminuindo cada vez mais a vida vacilante que nós muitas vezes temos. Essa vida oscilante, essa vida que não cresce. Paulo coloca no versículo 10, assim oramos para que possais viver de maneira digna no Senhor. Viver de maneira digna no Senhor. Nós veremos isso hoje. Todos os irmãos que viverem de forma digna no Senhor serão recebidos por Ele, para com Ele reinar. Não há muito o que florear sobre esse assunto. Modo digno. E eu quero dizer para os irmãos, eu não vou aqui me atrever a dizer que tudo, porque realmente eu nunca sentei com cada um dos irmãos para saber se tudo, mas eu garanto que quase tudo que precisamos saber para termos uma vida cristã digna, possivelmente já ouvimos. Possivelmente já ouvimos. Então vamos entender aqui, se lá no final da caminhada, se lá no fim da minha corrida, o que o Senhor vai analisar é se a vida que Ele me deu, eu a vivi com dignidade em Cristo, e se esse conhecimento de uma vida digna em Cristo Ele foi me dado, esforcemo-nos para viver essa dignidade. Precisamos almejar, irmãos, desejar. Sabe, desejar. É preciso que nós desejemos isso. Eu quero reinar, eu quero estar com o Senhor. Aonde o Senhor estiver, eu quero estar com Ele. O terceiro e último tópico que nós queremos analisar com os irmãos é sobre multiplicação. Conhecimento, origem ou motivação. E hoje nós vamos começar a encerrar com o tópico que fala de multiplicação. E é interessante porque a multiplicação que nós vamos usar aqui nos textos, que o Senhor vai analisar em nossa vida, ela necessariamente não é a quantidade. Normalmente quando você fala em multiplicar, você fala em aumentar. Não, a questão aqui é expandir, é distribuir, repartir. Essa multiplicação necessariamente não é o quanto mais você pode fazer. Não, é o quanto você distribuiu, expandiu aquilo que foi lhe dado. O quanto você multiplicou, o quanto você foi acessível. Entendemos uma coisa, antes da gente entrar aqui em alguns textos. Todos nós que estamos aqui, na nossa caminhada, vamos precisar uns dos outros. Desse irmão que está do seu lado aí. Essa irmã que está do seu lado. Não se engane. Aquilo que você precisa para caminhar na vida cristã, para viver com dignidade em Cristo, não sai somente daqui. Não emana somente desse microfone. Aquilo que nós precisamos para chegar no final da caminhada com dignidade está espalhado no corpo de Cristo. Em todos os irmãos. Talvez você precise de algo que nunca vai ser nem pregado aqui. Mas quem vai poder te ajudar é o irmão que está do seu lado. É ele. É ele que vai te ajudar a resolver esse problema para você chegar lá com dignidade. E talvez
Você já está há quase 10 anos do lado dele e nunca ouviu. E não escuta. E acha ele pequeno demais. Ou errado demais. Ou alguma coisa de menos. Mas se não, porque eu vou tirar o se. O Senhor tem nos mostrado com mais clareza o corpo de Cristo. Enxerguemos. Enxerguemos. Aí eu fiz aqui uma introdução que eu quero ler na íntegra, que eu não iria lembrar tudo. No tribunal de Cristo, no Bema, não seremos questionados sobre a nossa salvação, mas sobre o que fizemos com a vida que recebemos. Isso nós já aprendemos. O questionamento não será, se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu, se eu vou para a geena, não tem nada disso. A questão vai ser o que você fez com o que eu te dei. Essa vida que eu te dei, fez o que com ela? Desperdiçou, como nós lemos, viveu como ébrio, dedicou-se àquilo que eu te dei. Como foi feito? O irmão Mark Lloyd Jones, eu fiz questão de pegar um irmão que não reúne como a gente dessa vez, peguei um texto dele, Lloyd Jones diz o seguinte: o julgamento do Bema, final para os cristãos, revelará quem foi canal de Deus e quem foi represa do que Deus deu. Os irmãos sabem o que é represa. Represa é quando você segura uma grande quantidade de água. Represa ela. Há muitos irmãos que receberam do Senhor. Mas essa multiplicação, ela não é feita. Há muitos irmãos que você olha, você percebe que tem graça, que tem algo para repartir com os santos. Mas vive ali preso. Por várias situações que a gente poderia citar, às vezes se acha pequeno, às vezes se acha menor, às vezes é porque é timidez, às vezes falta conhecimento, às vezes falta comunhão, às vezes falta pedir ajuda, às vezes falta ouvir o Espírito mesmo. Mas o que o Senhor quer nesse final da nossa caminhada é que a vida que nos foi dada, ela seja liberada. Amados, se nós queremos que as pessoas conheçam ao Senhor, vejam ao Senhor. Mas muitas vezes nós esquecemos que conhecer ao Senhor e ver ao Senhor, em raras exceções, na maioria das vezes, terá que ser por nós. O Senhor pode se revelar a qualquer pessoa aí no sonho, aparecer para ela, mas a vida deixada aqui, a luz que o Senhor deixou aqui para brilhar nas trevas, foi você. É você. Não delegue essas coisas. O cristianismo por erro de leitura, por analfabetismo espiritual, alguns por ganância, controle mental, restringiram essa vida a meia dúzia que senta aqui na frente. Doutrinaram as pessoas a entenderem que essas aqui, precisam ter uma vida, uma espiritualidade avançada, e para poder levar a igreja adiante, representar o Senhor, e você não, você apenas vem, assiste e vai para casa. Mas hoje nós queremos lembrar do nosso primeiro tópico aqui sobre esse assunto: conhecimento. Todos que estão sentados aqui nessa cadeira sabem muito bem que essa vida foi liberada a todos. Amém. Que esta responsabilidade está no ombro de todos. Nós precisamos representar o Senhor. E nós temos sobre essa multiplicação
A gente pegou 3 textos aqui, bem rápidos, que você pode lembrar. Se eu falar para você em multiplicação, você vai lembrar, primeiro, a multiplicação dos pães, viúva de Sarepta. 1 Reis 17, verso 14 a 16. É a viúva que o profeta pediu para fazer algo para ela. E ela disse que não tinha nada. Você guarda, eu não vou ler o texto, tá? Depois você lê com calma em casa. A multiplicação é um exemplo de multiplicação. Por quê? Nós vamos usar esse exemplo da viúva. Porque você não pode sair daqui hoje imaginando que essa multiplicação é somente feita por você. Não. O que o Senhor vai cobrar de nós é que nos apresentemos. Sejamos obedientes ao que Ele mandou fazer. Aquela mulher, a chave dela da multiplicação é obediência. Ela teve que ouvir o profeta dizer, faça assim, e pronto. Muitas vezes a nossa multiplicação, ela está travada porque nós não conseguimos obedecer ao Senhor. Muitos de nós não conseguem nem uma frequência de reunião, de leitura. Precisamos obedecer ao Senhor, não em parte, não naquilo que eu acho que está certo, não em alguns assuntos e outros não, que o Senhor nos ajude a ir à obediência ao Senhor. O Senhor quer que nos coloquemos em um local de obediência, que Ele diga e nós façamos, despreocupados de como isso vai acontecer. Quantas pessoas, ao fazer algo para Deus, depois ficam pensando, mas como é que isso aconteceu? Eu estava ali, de uma hora para outra chegou alguém, e Deus mandou eu ir, 2 pessoas chegaram, e eu falei, e se converteram, ou outras situações. Amados, Deus é responsável pelo que manda você fazer. Que você e eu não podemos fazer nada sozinhos. Mas se o Senhor mandar fazer, Ele é responsável pelo que Ele mandou. E a viúva demorou a entender isso. A outra multiplicação muito rasa e muito próxima da nossa imaginação é a do jovem. O adolescente que estava lá, o Senhor olha para a multidão que já ouvia ele há alguns dias, e temos um falar dos discípulos dizendo que não tem dinheiro para alimentar tanta gente. E um deles diz que tem um jovem lá com alguns pães e alguns peixinhos, e o Senhor, mais uma vez, seguindo a mesma regra, usando o que tem nas mãos suas, Ele fará com que a multiplicação ocorra. Esses 2 primeiros exemplos, irmãos, é para que eu e você, eu não sei se você pensa sobre isso, mas eu quis colocar para você compreender. A questão da expansão da vida do Senhor, a questão da multiplicação do que o Senhor vai fazer através de você, só depende que você se disponha. Se disponha. Há quantos irmãos que às vezes dizem, mas eu nunca senti assim, algo do Senhor, mas nunca se dispôs. Eu queria ouvir o Senhor, mas nunca orou de verdade, à noite ou de madrugada, ou seja lá quando for. Eu queria que o Senhor me usasse de alguma forma, mas nunca foi visitar ninguém. Nunca saiu do conforto da sua casa para ir no hospital ou com o irmão que esteja lá precisando. É necessário que haja disponibilidade de servir. Porque o demais o Senhor faz. Ele vai fazer. Amado, se o Senhor tiver colocando algo em seu coração, ontem, hoje, agora ou amanhã, se você precisar de ajuda para entender melhor, chama o irmão mais velho ou uma irmã para compreender se é o Senhor mesmo. Mas se algo te inquieta no coração,
Se o Senhor quer que algo seja feito, entenda uma coisa por esses dois textos. Não é porque você é maior ou melhor, não. É porque o Senhor vai fazer com o que você tem. Simples assim. Nada demais. O Senhor vai me levar em algum lugar, vai me usar para falar, para orar, para interceder. Apesar que nós vamos daqui a pouco ler que há tantas situações dessa multiplicação que o Senhor quer fazer no corpo. Nós temos uma coletiva, que depois vocês anotam, a dos pães é João 6, irmão sabe. Atos 13, uma pequena comunidade negociou seus dons espirituais em jejum e oração, multiplicou o evangelho com Paulo e Barnabé e trouxe impacto àquela cidade. O Senhor precisa de quê? Irmãos e irmãs que se dão para o Senhor, que se dê para o Senhor. Eu lembro, quando eu me converti, um irmão era muito conhecido, o irmão Po Yong-Soo, que depois virou David Yong-Soo. E tinha muitos materiais dele aqui no Brasil, alguns criticados, outros não. Mas guardando aí as críticas ao irmão, há algo sobre aquele irmão bem interessante. Era quando ele explicava e ensinava sobre se colocar nas mãos do Senhor, para que o Senhor multiplique o que te deu. Aí você precisa ouvir essa palavra, ser muito sério com você e o Senhor. Aquilo que Deus me deu, eu tenho multiplicado? O que é que eu tenho feito para a vida que Deus me deu ser multiplicada? Eu vou já ler aqui, e vou fazer questão de ler 20 possibilidades. Fiz questão de catalogar 20. Que não tem nada a ver com pregar, nem com orar por ninguém. Mas tem a ver com a expansão da vida. É necessário que eu e você nos preocupemos. O que é que eu tenho feito para que a vida que foi me dada seja reconhecida, expandida? Ajude o meu irmão, reforce a ele, ou ajude quem está fora. O que é que eu tenho feito? Qual tem sido o meu papel nessa caminhada? É preciso que cada um se cobre. Por quê? Porque nós lemos aqui que essa cobrança será individual. Eu preciso me preocupar. Senhor, em suas orações, Senhor, o que o Senhor tem me dado? Como eu posso fazer para expandir o teu reino? Expandir a tua... Ai, mas isso aí é questão dos evangelistas. Não, não, não. Vamos já entender aqui que os evangelistas, com o dom, com a graça que Deus deu para ganhar almas, amém, que o Senhor os use. Mas há várias formas do Senhor expandir a sua vida através de você. Nós temos talentos diferenciados. Talvez, irmãos, e aqui eu quero ser bem objetivo, talvez alguém já disse para você o que disse para esse jovem dos 5 pães e 2 peixinhos. Talvez você já até ouviu que o que você tem não contribui em nada. O que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão comer? Nada. Talvez nessa caminhada cristã, você pode ter ouvido que você não vale nada nesse grupo. Entenda uma coisa, se você ouviu isso, alguém te disse, isso é obra de Satanás, não do Senhor. Obra da carne. Todos os que foram chamados pelo Senhor e têm dele o seu espírito, produzem vida para o corpo. Todos. Agora, é óbvio que você vê às vezes que uns assumem isso. Uns amanhecem pensando nisso. Mesmo tendo que trabalhar, mesmo que tendo que ganhar o pão, pagar a conta e etc., ele ou ela está preocupado em fazer alguma coisa.
em exercitar alguma coisa, abrir uma porta, correr para ali, visitar alguém, saber como alguém está, o que não veio para a reunião domingo, está preocupado. Óbvio que a essa ou a esse, o Senhor se dará um pouco mais. Então a questão não é se você é menor ou maior, a questão é se você vai estar preocupado com aquilo que é do Senhor. Se você vai estar de fato preocupada com aquilo que o Senhor vai fazer e precisa fazer por você. Ou você apenas tem todo direito, vai viver a sua vida como você quiser, e 2 ou 3 fazendo alguma coisa. Sempre que eu falo sobre esse assunto, eu lembro, eu acho que eu já disse isso aqui, mas eu quero repetir para ficar bem claro. Eu lembro lá quando eu comecei a reunir com os irmãos, era uma escola que os irmãos reuniam, o Jorginho contou esse testemunho, escola pública, eles reuniram quase 20 anos na escola. Aí eu estava na porta da escola e era muito, irmão, muito. E a gente já ia lá alguns domingos. E eu lembro que sempre o irmão Emílio tem um probleminha no braço aqui, ele não fecha o braço. Irmão amado. Irmão Emílio sempre, lá a mesa, o pão é servido onde os irmãos estão. Então todo domingo esse irmão é um dos que pega a bandeja e vai lá distribuir o pão. Aí eu lembro que eu estava aqui, aí um irmão enviado não sei por quem, que ficou perto de mim, aí olhou lá para a mesa assim, ó, esse irmão, todo domingo esse irmão serve esse negócio. Tanto irmão aqui, e esse irmão todo domingo vai lá pegar essa bandeja. O que é que o irmão acha? Irmão, não sei. Eu olhei para ele e disse assim, eu acho que ele vai porque a gente não foi, né? Tu foi alguma vez? Ele, não, eu também não. Alguém tem que ir, a bandeira não flutua. Né? Alguém tem que ir. Ou a gente vai orar e a bandeira vai sair flutuando, e a gente vai só pegando. Aí ele, é mesmo, né? Vamos ver. Aí domingo eu vou me oferecer. Eu digo, irmão, vá, porque senão fica só ele mesmo. Irmãos, a questão não é ativismo. Eu não estou aqui incentivando você a fazer nada que o Senhor não te mande fazer. Você se meter onde Deus não te chamou. O incentivo bíblico, e não o meu aqui, é você ter consciência de que todo o corpo precisa funcionar. Todos. E não adianta você pensar e dizer assim, irmão, mas não tem o que eu fazer. Tem. Se você tiver dúvida, chama algum irmão para conversar. Ele vai te ajudar, ou ela vai te ajudar. O que fazer? O Senhor não colocou uma vida em você só para você vir para cá assistir o culto, assistir a reunião e voltar para casa. Não foi só para isso. Essa vida vai crescer, precisa crescer. E nós tivemos alguns talentos nas Escrituras que foram colocados. E aqui eu citei aqui algumas coisas que a gente foi pescando nas Escrituras. Barnabé. Se você for estudar a vida de Barnabé, o que é que Barnabé fazia para que a vida de Deus fosse percebida? E muitos irmãos são Barnabé. Muitos irmãos. Nós conhecemos alguns. Barnabé tinha a capacidade financeira por bens ou pelo que Deus deu a ele, de ajudar e de demonstrar Cristo, mesmo escondendo, mesmo se escondendo. Não era pregador, mas ele estava pronto para servir de qualquer forma. Eu conheci uma irmã em Campina Grande, ela ainda está lá. Esse dia eu disse a ela que tem um grupo lá, se o senhor permitir, quando permitir eu retornar em Campina Grande, eu vou visitá-la. Essa irmã, ela tem um dom que para mim é um dom de socorro. Ela é uma irmã bem rica em Campina Grande. Tem bastante dinheiro. Eu já vi essa irmã com raiva, jogando as cores da prateleira, sabe? Falando, não sei o quê. E montando aquilo. E ainda hoje é a mesma coisa.
É sustentando orfanato, é sustentando negócio de pet agora, negócio de cachorro, é sustentando irmãos que viajam. O que ela tem, ela vai dando para o Senhor e oferecendo. É a forma. Ela não é pregadora, ela não é oradora, ela não tem nenhuma habilidade espiritual que você diga, mas ela faz questão de o que ela tem é do Senhor para os santos. Não há perfeição nela e tal, não. Febe, em Romanos 16, do 1 ao 2, Febe, ela é hospitaleira. Hospitalidade. Abrir a vida e a casa para o serviço dos santos. Sabe aquela... Talvez, e eu estou dizendo aqui talvez, o Senhor está esperando que você abra a sua casa, desenvolva a sua casa na comunhão com os santos, para que haja crescimento em você. Sabe? Casa. Tinha um casal em Salvador, inclusive João faleceu, infelizmente faleceu na Covid, era na casa dele. Nós lembramos que a primeira, ela demorou quase um ano para permitir reunião na casa dela. Era um condomínio, a gente foi lá, e foi um grupo assim de umas 10 ou 12 pessoas. E a fala dela foi exatamente essa: irmão, fazia tempo que eu queria abrir minha casa. Mas quando eu imaginava que as pessoas iam, todo mundo sentar aqui, e o tapete ia sair do lugar, e aquele negócio que eu botei ali ia estar aqui, não, isso me doía muito. Ela foi muito sincera, a primeira reunião ela foi muito sincera. E doía muito, irmão. Eu não gosto de nada fora do lugar. Você imagina 15 pessoas aqui dentro, pelo amor de Deus. Eu sei que os irmãos têm esse negócio de quando sair, deixar o lugar melhor do que ficou, ninguém vai deixar a casa suja, louça lavadinha, mas é muita agonia, não dá para mim não. Eu prefiro ir para a casa dos outros, a minha deixa só para mim mesmo. E ela abriu. O testemunho dela pode não ser o seu. Ela disse que ao abrir a casa e tratar isso nela, o Senhor avançou na vida dela. São coisas simples. Irmãos, há pessoas que vão ficar na reunião da igreja, vão ficar firmes reunindo, só porque você é hospitaleiro. Ele não entende nada da pregação, ela não sabe nem o que está sendo pregado. Às vezes as coisas são ditas e ela não sabe nem para que lado vai o que o pregador está dizendo. Mas ela disse, irmão, eu reúno ali porque tem um irmão e uma irmã que é tão hospitaleira, me recebe tão bem, me leva para a casa dela, a gente almoça quando termina a reunião. Meu Deus, eu não saio dali nunca. E o pregador achando que o povo está ali por causa da mensagem dele. É porque tem uma irmã hospitaleira, tem uma casa que segura a comunhão. Irmão Marcelo A. Jones foi para a Espanha, parece que ainda é um dos presbíteros que não se desligou, né? Está na Espanha, Marcelo A. Jones e a família dele toda. Quando eu fui para a casa do Marcelo, em Salvador, eu lembro dele pegar Leide, a gente morou perto. Não sei nem se tinha Pablo ainda. A casa desse irmão eu nunca vi em local nenhum. Nunca vi daquele jeito. Toda a assembleia circulava por aquela casa. Eu consegui conhecer os irmãos porque eu não precisava ir para outro lugar. A casa deles, todo mundo circulava lá. E assim, sem exagero, tá? Os irmãos que reuniam ali no Nordeste, Amaralina, todos passavam pela casa do Marcelo. Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou vindo ao trabalho, ou indo para o trabalho, ou para comer de manhã, ou porque não tinha almoço, ou porque lá não tinha nada, ia tomar café lá e aparecia de noite. Eu já cheguei na casa do Marcelo 6 da manhã e saí 1 da manhã. E gente na casa dele toda hora. Eu dizia, Jesus tem que dar graça para aguentar um negócio desse. Aí não é para todo mundo aí, não. Deus abençoe, meu irmão, teu ministério é muito grande, que é poucos com isso aí. Mas por causa da casa dele,
você tinha como ter comunhão com todos os santos. Eu lembro quando ele foi para a Espanha, na primeira conferência que teve, um irmão chorando, ir lá para frente dizer o quanto a casa dele abriu um buraco na Assembleia. Porque os irmãos circulavam e tinha comunhão ali. E não teve outra casa para ficar no lugar. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, já foi. Hoje não tem mais essa casa onde você vai conhecer todos os irmãos do Nordeste. Era dele. Era um ministério dele. Que ele nunca empurrou para ninguém. Mas a casa dele nunca se fechou para nada. Que o Senhor o guarde. É com ele o Senhor. Mas o que nós temos é que abraçar o que o Senhor nos deu. Se o Senhor te deu hospitalidade, se você gosta de receber irmãos, se a sua casa gosta de ser aberta para irmãos, sirva. Ofereça café, chame para comer, só cabe 2, leve 2. Cabe 10, leve 10. Mas sirva ao Senhor com aquilo que Ele te deu para servir. Se é hospitalidade, seja hospitaleiro. O outro aqui, Priscila e Áquila. Não, é Tabita. Atos 9:36, servia ao corpo de Cristo, porque ela conhecia a costura, reparos, ajustava as coisas dos irmãos. Era isso que ela fazia no corpo. Irmãos, isso é servir? Isso é demonstrar Cristo? Sim. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Não é só questão da fala, do ressurreição de mortos. E não, irmãos. Às vezes, muitos irmãos aqui na Assembleia podem estar precisando costurar a roupa. E você é boa nisso. E você tem tempo. E você pode chegar perto do irmão. Irmão, tiver alguma coisa lá para remendar, ajustar, manda para mim que eu vou fazer. Eu gosto de fazer isso aí. Não tenhamos vergonha de servir com o que o Senhor nos deu. Porque, às vezes, alguém pode estar precisando desse serviço. Quantos irmãos, claro que nós vemos em outros tempos, mas quantos irmãos essa senhora deve ter ajudado? Com roupas velhas, rasgadas, precisando costurar, ajeitar. E esse testemunho de alguém que cuidava da roupa de irmãos segurou muitos na fé, pelo amor de Cristo na vida dela. Seguindo, nós temos Priscila e Áquila. Priscila e Áquila é um caso doutrinário. Principalmente uma irmã que ali com outras irmãs na cobertura de seu esposo servia. Há muitos irmãos que estarão aqui para isso. Se você tiver problema, ouviu alguma coisa errada, tem dúvida de alguma doutrina, chama o irmão para conversar. É o serviço desse irmão. Epáfras, em Colossenses 4:12, oração. Irmão que o Senhor chamou para orar, para ministrar. Onesífero, 2 Timóteo 1:16, ele refrigerou o espírito dos líderes em tempo de crise. Sabe como? Foi visitar. Irmãos, eu não sei vocês, e aqui eu não vou, claro, não estou me dirigindo a ninguém aqui, mas os irmãos não sabem a alegria que eu sinto quando chega o irmão lá em casa. Pode avisar ou não avisar. Comigo, tem irmãos que é bom você avisar. Cada irmão é irmão, cada casa é uma casa. Não existe uma regra única. Mas, irmão, meu coração fica muito alegre. Quando toca uma campainha lá, é 2 irmãos para subir. Alegra o coração. Paulo estava na luta, e esse irmão foi para lá, e Paulo disse que o espírito dele foi revigorado. Às vezes, se o Senhor está falando ao seu coração para ir na casa de alguém, vá. Vá. A expansão da vida, o multiplicar dos dons, seu, pode ser esse. Levar refrigério a quem precisa. Muitas vezes nós estamos na nossa casa, a gente sozinho, ou a gente e a esposa, triste, luta para todo lado.
Não é que você vai levar dinheiro para mim, uma cesta básica, não. Mas às vezes o simples fato de você ir. Tudo bom, irmão? Estava passando aqui perto da sua casa. Queria entrar. Vamos conversar, bater um papo, tomar café ou beber água. Aquela visita, você não sabe. Muitas vezes tirou aquele irmão de um local de luta e levou ele para próximo do Senhor. Então, a expansão do corpo é muito maior do que somente palavras pregadas. E vem outras aqui ainda. Lucas, ninfa, que é lá em Colossenses 4, acolhimento doméstico, depois eu passo para os irmãos. Estevão, um diácono de mão cheia, servindo. Gaio hospedava. Silas, que é o louvor e a ministração. E várias outras situações. Todas essas situações, depois os irmãos podem e talvez lembrem nas Escrituras, é o corpo de Cristo em funcionamento. É Deus se manifestando por você. É nós entendermos que o Senhor se manifesta muito mais do que somente as limitações que nós damos. O louvor produz manifestação do Senhor. O ministério da palavra produz manifestação do Senhor. Amém. Mas não são só esses dois. Talvez, para nós crescermos mais, nós precisemos do seu desenvolver. Daquilo que Deus vai fazer através de você. Talvez é através de você. E nós temos que assumir isso. Mas o texto base que nós não abrimos ainda, vamos abrir e continuar na semana que vem, era só a introdução inicial, é Mateus 25. O texto base nosso da multiplicação é o texto que os irmãos conhecem, Mateus 25, 14. Mateus, começamos hoje, depois a gente termina, não tem problema. Domingo a gente encerra. Mateus 25, verso 14. É o quesito da multiplicação. Eu vou repetir algo que já foi dito aqui pelo irmão Walter, pelo Davi, Daniel, vários santos que ministraram aqui. Não duvide que você tem um dom ou graça de Deus. Você tem. Não se diminua diante do que o Senhor já te deu. O Senhor te deu vida. Aí nós temos aqui no versículo 14, diz o seguinte: também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe entregou seus bens. Amém? Nós vamos ler essa parábola com calma, vamos gastar 2 domingos com ela. Esse homem é o Senhor se coloca na parábola. É um homem que pegou os seus bens, e eu quero que você entenda cada versículo deles. Aquilo que as pessoas podem tocar. Imagine, o Senhor é gracioso, o Senhor é amoroso, o Senhor é hospitaleiro, o Senhor tem palavra de vida, o Senhor ressuscita, o Senhor é graça, o Senhor é amor. Todos esses bens que você quer que o mundo toque, está no corpo. Terá irmãos que chegará perto de mim e não perceberá o amor do Senhor. Mas se chegar perto de você, vai ver. Terá irmãos que chegará perto de mim e não perceberá o carinho, o afago de Cristo. Mas possivelmente em você ele vai ver. Não há ninguém com tudo. Não há ninguém completo. Se eu tocar naquele homem ali, se eu andar com ele, tudo do Senhor ele tem. Não. Se aparecer esse, rejeite. Em nome de Jesus. Mas muitas vezes fica 1 ou 2 aqui, ou 3, em mais ênfase. É porque os demais às vezes se calam. Não se manifestam como deveria.
E mais uma vez eu digo, eu não estou falando de microfone. Estamos falando do Senhor. Se essa rua ou esse bairro não sabe que nós reunimos aqui ainda, não é só culpa do irmão do evangelista. Ah, é porque é o irmão que tem dom de evangelismo, ele não saiu esses dias. Não é só isso. O Senhor é percebido por todos nós. E aqui, ele foi e deixou bens. Está com você. Está comigo. As riquezas do Senhor estão num vaso de barro. 2 Coríntios é que nós lemos. Esses bens, esse tesouro, o Senhor deixou depositado em mim e em você. Não deveria, talvez aos olhos, o mundo ainda hoje acha isso muito estranho. É muito fora do normal. Sim, aonde é que Deus está? No Juninho. Quer conhecer Deus? Fala com o Juninho. Quer falar com Deus? Vê ali o Francisco. Chama uma irmã. O mundo não suporta isso. Não acredita. Acha isso uma maluquice. Como Deus de toda a glória, Criador de tudo isso aqui, resolveu morar em mim. Resolveu, para ser conhecido pelo mundo, ficar em nós. Um dia, um professor amigo meu desesperado com esse assunto, eu vi que ele ficou desesperado. Ele disse, por que Deus não aparece para mim? Pronto. Aparece, sim. Eu vi e creio. Eu digo, amigo, deixa eu te dizer uma coisa. O Novo Testamento todo, ele apareceu para 1 ou 2. Tu acha bem que vai perder o tempo contigo? E eu vejo Deus aonde? Ó a miséria aqui. É olhando para mim, amigo. Não tem jeito, não. É nos irmãos, é na igreja, é em mim, é nos irmãos. Está aí, Deus. Na cabeça de uma pessoa que não foi tocada pelo Espírito, isso não tem lógica nenhuma. Mas graças a Deus que o Senhor nos revelou esse mistério. Amém? Corpo de Cristo. É por isso que você não pode perder seu tempo olhando somente para a mazela do seu irmão, para os problemas que ele tem, para a voz alta, não sei o que. Não! Precisamos tocar em Cristo que está no irmão. Todos têm Cristo. Não é possível que eu não consiga ver Cristo em você. Claro que você tem. Agora, se eu gastar o meu tempo mais vendo outras coisas, eu não serei abençoado ou edificado pelo Cristo que há em você. No primeiro tópico aí, eu quero dar o seguinte nome. O princípio da vida é expansão, expandir. Sabe aquele que a gente aprende, né? A gente não aprende assim? Pelo menos foi assim que eu aprendi, não sei você, tiver algum erro daí, pois o irmão volta, os irmãos corrigem. Mas como é que eu aprendi? A vida foi colocada onde? Quando cremos no Espírito. E essa vida precisa se expandir para a nossa alma. E aí será percebida no nosso corpo, no dia a dia. Mas a vida está aí. Está aí em você. O bema não buscará apenas pecados confessados, mas frutos produzidos. Essa frase eu botei aqui porque tem a ver com o que o Márcio perguntou na semana passada. E aqui é uma palavra do Christian Shen, no livro dele. O bema não buscará analisar apenas pecados confessados, mas ele irá ver os frutos produzidos. Aonde estão? E aí eu quero lembrar de novo aquela parábola lá do Isaías. Nós somos vinha, como vocês sendo ela excelente vide, não tem suco para mim. Tem que ter.
Continuando aí o versículo do capítulo 25. A partir do versículo 15. Um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. Esse versículo é esclarecedor. Nós temos duas coisas aqui para entender no versículo de cara. Primeira, a distribuição desse serviço, desses dons, ela é, primeiro, como o Senhor quer. Como o Senhor quer. Não é como eu quero. Há coisas que eu posso querer fazer na casa de Deus, mas o Senhor não me deu essa habilidade. Então não farei. Mas o Senhor, quando foi para a viagem, chamou os empregados e ele distribuiu. A um ele deu 5, a outro 3, a outro 2 e a outro 1. E aí nós aprendemos a segunda lição, qual é? A cobrança também será diferente. Claro que para quem o Senhor deu 5, vai cobrar na medida de 5. Para quem ele deu 1, vai cobrar na medida de 1. Mas fica claro que todos serão cobrados. E fica claro que todos receberam. Não há dúvida disso. Todos receberam do Senhor alguma coisa. O que Deus nos deu deve retornar a Ele. O talento é uma capacidade espiritual que foi nos dada para servir. Irmãos, nós temos que servir. Amém? Temos que servir. Não nos acostumemos a não servir, a ficar apenas passeando ou ouvindo. Versículo 16. O que havia recebido os 5 talentos foi negociar imediatamente e ganhou mais 5. O que é que ele fez? Ele foi trabalhar, foi negociar, foi fazer. Depois, na semana que vem, nós vamos aprofundar mais. Da mesma forma, o que havia recebido 2, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1, foi, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com ele. Antes da gente avançar, é preciso que a gente deixe isso aqui muito claro. O Senhor vai acertar contas comigo e com você. Eu não sei a quantidade de talento que você tem. Não sei nem qual é. Eu sei que você tem, eu sei que você recebeu, e eu sei que vai ser ajustado contas. Essa certeza eu posso ter. Primeiro, se você nasceu de novo, Deus te deu alguma coisa. Segundo, Ele vai acertar contas. O que é que você fez? O que é que eu fiz? Eu corri para servir, eu me escondi achando que estava fazendo algo bom. Mas o Senhor vai precisar nos confrontar sobre esse assunto. E aí é o bema. Verso 17, 18, 19. Depois de muito tempo, o Senhor daquele servo voltou para acertar a conta com eles. A primeira é o acerto de conta nesse versículo. A segunda eu queria que você se alegrasse um pouquinho. Qual é? Ele vai voltar. Amém? Não tem jeito não. O mundo pode descrer, mas ele vai voltar. Ele vem, irmãos. Amém? Ele vem, ele vai voltar para conversar conosco. Versículo 20. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor,
Entregaste-me 5 talentos. Aqui estão mais 5 que eu ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem. Queria dizer para os irmãos o seguinte: alguns irmãos, quando lê esse texto, apegam-se ao que tem nele de negativo, de condenação, de disciplina. Mas nós queremos dizer o seguinte: o que nós temos aqui no início do texto é que nós temos condições de ser bem recebidos pelo Senhor. Amém? Amém. Temos condições. O versículo 21 diz: e o seu Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria ou do gozo do Senhor. Amém? É possível, irmão, você receber isso. É possível nós ouvirmos isso do Senhor. Nós não podemos nos achar que não, essa palavra é para eu temer, porque eu vou acertar conta com o Senhor. Não, irmãos. Nós temos condições de ser bem recebidos pelo Senhor. Bem recebidos pelo Senhor. Então nós vamos fechar na semana que vem. Os irmãos, lê o final desse capítulo para compreender melhor aí, para quem não lia há muito tempo a parábola. E nós vamos só em cima da parábola colocar 4 tópicos e fechamos a questão do bema. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreendermos de que a riqueza do Senhor está espalhada em nós. Amém? Jesus é o Senhor.